Uma boa noite, pessoal da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos aí a mais um resumo, né? Vamos tentar aqui apresentar aí algumas notícias importantes que sejam importantes para a gente poder fazer formar um público que consiga entender uma notícia que não vai ser apresentada nos meios de comunicação convencional, né? Então, assim, meu nome é Roberto e a gente vai aqui a essas notícias de resumo e vamos fazer os comentários dessas matérias aí mais importantes aqui para vocês. Vamos à primeira delas, que é sobre Bolsonaro, né, novamente, né? Bolsonaro, então, ele nessa viagem aí, ele foi, é uma viagem que todos puderam ver pelos meios de comunicação, mas tem os meandros dessa viagem e as perguntas dos jornalistas, né? Algumas são direcionadas à política que tem sido aquela que é mais angustiante para os brasileiros, né? Que é a questão dos combustíveis. Então, Bolsonaro diz que a Petrobras prepara novo aumento de preços, né? E que tem pressa em privatizar a estatal. Então, o Bolsonaro, né? Ele é como um bom militar, né, no caso porque os militares eles têm suas determinações, né, e o Bolsonaro é um cabeça de ponte desse movimento todo, né. O cabeça de ponte não é só dos militares, mas de um projeto neoliberal, né. Então ele afirmou aí ter conhecimento extraoficial, né, de que a Petrobras prepara um aumento dos preços dos combustíveis para os próximos 20 dias, né? Hoje está tendo uma preparação aí de greve, né, de uma possibilidade de fechamento aí das estradas, mas a Polícia Federal, em alguns pontos, né, já registrou, né, retirada de caminhoneiros, né, de acostamentos, de postos, né, então, não sabemos se a greve avança ou não, a CUT está apoiando a greve, eu acho que se ocorrer, nós, né, classe trabalhadora, tem que apoiar esse movimento, né? Mas ele vai dizer o seguinte, né? O preço dos combustíveis nos próximos 20 dias e vai jogar pesado com a estatal quando retornar ao Brasil, né? O Bolsonaro ele sempre tem essas informações, né? Né, da linguagem dele, né? Jogar pesado com a Petrobras, né? Então, além dele falar em nome extraoficialmente, ele diz que está acompanhando, né? Estou acompanhando, estamos acompanhando, né? Uma notícia que eu dou para vocês, quer dizer, como se o povo já não soubesse que esses gatilhos vão se suceder, né, nas próximas semanas, já que a gente já está privatizando grande parte do nosso parque petrolífero, né? Então ele vai dizendo ainda, né, que a notícia que eu dou para vocês, eu tenho pressa, a Petrobras já anunciou, eu sei extraoficialmente, né? Ele fala desse jeito, é assim que um novo reajuste daqui 20 dias, né? Isso, ele fala assim, inclusive, isso não pode acontecer, a gente não aguenta, porque atrela o preço do combustível atrelado à inflação. Ou seja, o Bolsonaro, ele parece ter um problema cognitivo, mas na prática, né, o Bolsonaro está tentando, de certa forma, disfarçar para o problema maior, que é a entrega de todo o patrimônio, né, do nosso pré-sal. Pré-sal, BR Distribuidora, que já foi entregue, Transpetro já foi entregue, né, e várias refinarias, né? Então, o Brasil ele não tem uma capacidade hoje de garantir um preço à população aqueles que estão ganhando dinheiro ganhando a Bolsa de Valores, né? Então, a parte dos magnatas aí estão ganhando com esse preço alto em cima das costas dos brasileiros, né? Os caminhoneiros, eles estão tímidos em relação ainda à greve, espero que eles possam aí avançar essa pauta da greve, que os outros caminhoneiros possam aderir. Eu acho que é importante que a esquerda, né, passe a apoiá-los na luta, porque a gente precisa denunciar o problema da Petrobras, né? Eu acho que essa é a primeira notícia, né, que a gente dá. É importante que a gente analise, né, que a Petrobras, nós precisamos colocar uma política, inclusive, né,
e falar, né, e convencer a esquerda brasileira, e tem sido muito difícil, de que é necessária uma luta para a restatização da Petrobras. Né? Isso, inclusive, tem que ser pauta da própria luta mesmo, em relação ao Paulo Guedes e os interesses da burguesia nacional e transnacional. Esse é um ponto fundamental. Né? Então, vamos então a um ponto 2 aqui, né, que vai dizer sobre, ainda dentro dessa viagem, né, que nós tivemos aí do Bolsonaro, além dele ele fez um passeio, né, em Roma, e a esquerda, ela fica apavorada com o passeio, acha que aí jogaram aquela cortina de fumaça dos jornalistas da Globo, a liberdade de imprensa, porque os capatazes do Bolsonaro, né, bateram nos jornalistas e tal. Só que, assim, essa é a pauta, isso aí é uma situação para dispersar o que há de mais importante, né, do que o Bolsonaro está tentando fazer com o país, que ele serve muito bem para ser um fantoche, tentar, né, dispersar aí as atenções da esquerda, né, que se perde com qualquer coisa. Né? Hoje a gente se perde, a esquerda se perde com Superman, com Mulher Maravilha, com personagens fictícios, e a realidade acaba ficando para trás. Né? Então, aqui apresentando de forma um pouco mais detalhada, né, o Brasil anuncia uma meta de reduzir em 50% a emissão de gases poluentes até 2030. É algo assim que é até difícil comentar, porque não há nenhuma meta do Bolsonaro fazer uma redução de 50% de poluentes. Até porque ele nem apresentou, de fato, né, como ele vai reduzir isso se ele tem um acordo claro com os garimpeiros. Né? Bolsonaro, recentemente, foi fazer, né, inclusive, visitas, né, ao garimpo. Né? Ele fez visita ao garimpo ilegal recentemente na Amazônia. Né? Isso, então, a pauta ambiental, inclusive, toda essa visita da COP, ele não estava nem preocupado sobre essas questões. Aliás, me parece que não foi ninguém, né? Ninguém mesmo, nem mesmo os líderes, né, que estavam lá estavam interessados em ouvir esse tema. Não me parece hoje, né, companheiros, que essa pauta está vamos dizer assim, não é da burguesia nesse momento. Né? Embora, claro, a pauta ambiental faz parte, né, das preocupações identitárias, então a gente não pode esquecer que a Greta estava lá, né? A Greta Thunberg, né, a sueca, estava lá representando, né, os interesses aí da ala identitária, protestando contra o Bolsonaro, protestando contra né, porque não teve acordo do clima, tudo que faz parte, né, desse grande jogo, esse grande, parece aquela luta livre, né, que o pessoal combina como vai fazer os golpes, né, embora tudo muito bonito, mas tudo muito bem articulado, né, porque o pessoal da Greta, evidentemente, que eles devem até achar bastante engraçado esses protestos aí. Mas vamos lá, né? De fora da lista dos líderes mundiais, né, que discursaram na cerimônia, né, da abertura da convenção, Jair Bolsonaro está em Pádua, diz que é a terra dos familiares dele, italiano. Né? Então, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou durante a COP26, né, uma meta climática de redução de 50% de gases poluentes até 2030. Né? Então, com informações aí do veículo, né, oficial, aí, tradicional da burguesia, a Folha de São Paulo, o golpista Folha de São Paulo, apresenta lá que foi dada essa informação, que é uma informação que é para não ser cumprido, né? Em princípio, até porque não há preocupação suficiente por parte do atual Estado, né, e do regime político em fazer qualquer tipo de mudança, né, nesse sentido aí, tá? Passando, então, a nossa próxima pauta, né, nosso próximo ponto,
né, falando aqui da questão do nosso grande amigo, né, o Guilherme Boulos. Né, o Guilherme Boulos. Essa matéria é importante, eu quero me deter um pouco mais tempo a ela, Gabriel, e fazer apresentar essa matéria, né, que foi escrita pelos companheiros, né, o Rui Costa Pimenta, né, e o João Pimenta, né, fizeram uma análise bastante robusta, né, sobre Guilherme Boulos, né, que é fundamental que a gente denuncie o Guilherme Boulos, porque por ele simplesmente ser um homem que não é um homem da esquerda do povo, ele é um homem é, por os interesses da classe, da elite, né, e da burguesia. Antes nós falávamos muito essa questão da esquerda universitária, que ele não tem um apelo popular e etc. e tal, mas essa matéria, eu convido que todos vocês possam acessá-la, né? E aí eu pediria à produção, né, se possível, colocar lá no ponto inicial, para eu fazer alguns comentários, né? Porque é uma matéria que é muito robusta. Agradeço ao Gabriel aí a ajuda, né? Essa análise exclusiva, ela coloca detalhes importantes sobre quem é o Pix do Guilherme Boulos. Quem é o Pix? Entre várias outras situações, quem que Guilherme Boulos representa? Então, ele também tem ali seu empresário de estimação. Aliás, ou vice-versa, né? Todos empresários, né? Com o Valfrido, né? Que aparece em várias vezes, né? No Twitter. Uma vez eu tive até que dizer que eu não tenho interesse em seguir esse cidadão, que ele tem até um livro lá sobre uma espécie de livro sobre que não se combate a corrupção da forma com que foi combatido, mas já aparentemente, quando a gente pega determinadas figuras, a gente já, né, imagina quais são os interesses. Isso, né, ele faz patrocinado e tal. Esse aí é o dono do Guilherme Boulos, um dos, né? Então, ele é um capitalista aí que ajuda, financia, e essa matéria vai demonstrando isso. Eu pretendo ficar alguns minutos nela e fazer algumas denúncias importantes, né? Então, assim, o empresário e seus sócios imperialistas por trás do Boulos. E aí, importante é dizer imperialista, porque, sim, representa os interesses, não são os interesses do povo brasileiro. É o interesse aí da divisão, né, política, né, da esquerda, né? Então, Guilherme Boulos já tinha chantageado o Haddad, né, para que o Haddad não saísse como candidato para governo de São Paulo, né? E depois ele vai apresentar uma chapa com o Silvio Almeida, né, que é o professor da Fundação Getúlio Vargas, né, autor de um livro chamado Racismo Estrutural, o que para um marxista é uma coisa assim absurda, né, porque a questão ideológica ela está na superestrutura, mas ele vai lá e diz que isso é uma questão estrutural. E ele também, o Silvio Almeida, para quem não o conhece, ele, quando o Carrefour, ele deu de agredir negros, né, que o Carrefour tem essa política, né, eu não sei se isso está escondido ainda, dificilmente isso aí muda muito rápido, né, mas não tem elementos, porque não são mais matérias, né, como aquela de matar um negro no estacionamento do Carrefour, né, entre outras matérias, né, por exemplo, ocultando uma pessoa que tinha, se não morta, mas estava doente, no meio a caixa, as pessoas fazendo compra, permanecendo fazendo compra, como se nada tivesse acontecendo, né? E aí o Silvio Almeida foi contratado aí como uma espécie de consultor, né, um consultor para assuntos, né, relacionados a negros, né? Quer dizer, nada mais racista do que uma situação como essa, né? Você tem que ter um coaching, né, né, para assuntos de negro, e o Silvio Almeida,
ele aceita o emprego do Carrefour, né? Uma empresa racista, né? E aí a gente vê aí, por exemplo, né, o Valfrido Vardi, né, advogado, uma grande empresa de advocacia e tudo mais que apresenta a matéria, né? Parabéns, Guilherme Boulos, né? Então aí, ó, várias matérias, vários tweets, a amizade, né, que eles têm juntos, né? Então aí poderia até alguém questionar a mim, falar, ah, mas o que tem a ver a amizade, né? Alguém vai falar, ah, fulano de tal Lula tem a amizade com o empresário. A questão não é essa. A questão é como que isso serve como uma forma, né, de substituir uma luta popular por uma luta imperialista, né? E aí eu vou entrar mais detalhadamente nesse problema, né? Voltando à matéria, né? Aqui ele vai, então, nós consideramos aqui que Boulos compõe a ala esquerda do golpismo, e aí a gente tem denunciado sistematicamente ele ter sido líder do movimento Não Vai Ter Copa, e esse movimento ele foi fundamental para uma coisa que quem é muito jovem às vezes não sabe, né? Que nesse movimento de 2014, muitos ficavam em frente aos estádios, né? Alguns vestidos de preto, como Black Blocs, né? Fazendo performances, né? E aguçou, inclusive, as vaias à presidenta Dilma, né? Puxada por um cidadão chamado Luciano Huck. Então, o movimento Não Vai Ter Copa, ele, inclusive, como mostra aqui a matéria, ele foi financiado em parte por uma fundação imperialista chamada Fundação Ford, né? Inclusive, algo que a gente já começa, né, a ver claramente, a Fundação Ford, que investe em vários veículos de comunicação e de imprensa identitária, né? Poderíamos aqui destrinchar uma série delas, até para título de informações, né? Mas vamos nos deter especificamente ao problema do Guilherme Boulos, que a gente, né, o Rui Pimenta faz essa denúncia fundamental, né, que demonstra então, assim, a ideia era a seguinte: hospitais padrão FIFA, nós queremos escola padrão FIFA, ou seja, desqualificando o Partido dos Trabalhadores no momento em que o PT conseguiu, né, por uma série de razões, inclusive diplomáticas, trazer a Copa do Mundo, né? E o brasileiro, em grande parte, gosta de futebol, mas aí, inclusive, a classe média identitária, toda ela fala, não, para que trazer a Copa do Mundo? Qual é o interesse da Copa do Mundo? Isso redundou em um dos aspectos centrais do golpe de Estado, tá? Então, isso aqui está aparecendo aqui, essa matéria, apresenta o Guilherme Boulos, né, em coletiva de imprensa do MTST, né, de forma assim, né, ele aparece aqui, enfim. É importante que todos vocês, companheiros, possam ler essa matéria e compartilhar sem dó. Sem dó. Compartilhem sem dó, tá? Chegamos aqui ao companheiro, queria fazer o comentário a respeito do problema do nosso amigo Guilherme Boulos. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Eu acho que o Boulos cada vez fica mais claro que o Boulos é um agente da burguesia, ele é um elemento colocado para criar uma esquerda mais dócil, adaptada ao imperialismo, incapaz de colocar, de levar adiante qualquer contestação ao regime político golpista, né? Então, a matéria mostra, né, a reportagem mostra muito claramente os laços que o Boulos tem com empresários, né? Nós vimos aí o movimento Não Vai Ter Copa, vimos o papel do Boulos durante o golpe de Estado, na luta contra o ajuste fiscal, em vez de ser contra o golpe, vimos o Boulos concorrer às eleições como candidato de esquerda, entre aspas, enquanto o Lula estava preso lá em Curitiba, vítima de uma perseguição organizada pelos Estados Unidos. Vimos o papel do Boulos também, né, contra o Fora Bolsonaro, falou que nós não éramos do PSDB, né, então não era de Fora Bolsonaro. Vimos o papel do Boulos durante todo o período da pandemia, fique em casa, não se manifeste, temos que esperar a pandemia acabar.
Vimos também o papel do Boulos nas eleições da Prefeitura de São Paulo, trocando figurinhas com o Bruno Covas, né? E no começo ele disse que ia expropriar o capital, todo pobre ia morar no centro, e no final das contas você nem sabia qual era a diferença no final, qual era a diferença entre ele e o Bruno Covas, a não ser que ele acusava o Bruno de ser conivente com corrupção, coisas assim. Então é um agente da burguesia, é um elemento ligado aí aos grandes capitalistas, e é o regime político, companheiro, que a burguesia quer, dócil e incapaz de oferecer qualquer tipo de contestação ao regime político oriundo do golpe de Estado de 2016. Sim, e eu queria até complementar, companheiro, com a questão do amor do Boulos, né, pela polícia militar, né, que também isso aparece aqui, ele tem um amor muito grande, né, ele consegue articular, tirar manifestações da Paulista, levar para o Largo da Batata, e depois ele, de tanto gostar da polícia, ele chamou o Datena para ser vice dele. Né, o Datena desmascarou ele ao vivo, né, e ele ficou ali com vergonha, né, falou, nossa, mas o Datena falou isso ao vivo, né, não podia falar isso, porque eu sou candidato identitário, ou seja, é um atirador, né, de tudo para tudo quanto é lado, né, diz que é favelado, mas mora na ponta do Campo Limpo, né, quem conhece São Paulo sabe que não tem nada a ver com favela aquele lugar. Ou seja, é alguém que precisa ser desmascarado sistematicamente, e nosso papel aqui vai ser não dar moleza para Guilherme Boulos. E essa é uma matéria de muitas que sairão, né, desmascarando, né, e quem é o Pix do Guilherme Boulos. Né? Eu vou para a próxima, companheiro, caso, né, a gente seguindo a pauta aqui, e coloco para que você possa comentar para a gente. Tá? Então, a Record lança um novo ataque contra o Lula depois da prisão do diplomata venezuelano, né, que era o Alex Saab, né? Então, aí a Record, né, ela citando a denúncia do ex-agente Hugo Carvajal, né, a reportagem da TV Record acusa Lula de ter recebido financiamento da Venezuela. Né? Então, a defesa diz que todo o patrimônio do Lula declarado de justiça e que Lula jamais recebeu qualquer recurso irregular. Ou seja, reforça aquilo que o PCO denuncia já o golpe de Estado e que a situação de Lula vai sendo colocada sempre, né, de uma outra forma. Cria-se sempre novos elementos, né, de questões ligadas à propina, dinheiro, corrupção, para tentar desqualificar a candidatura Lula, companheiro. É isso mesmo. Eu acho que é muito claro que há aquele show de calúnias, difamações, mentiras de todos os tipos, né? Já começou por parte da imprensa golpista, que a burguesia, companheiro, a burguesia empresarial, eles não querem o Lula de jeito nenhum. Então, essas reportagens da Record, essas matérias da Record, acusando o Lula de ter recebido financiamento da Venezuela, também busca ligar a mesma coisa com os irmãos Fidel Castro e Raul Castro e a ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. É claro que a Record, todos nós sabemos que existem ligações com Jair Bolsonaro, do bispo Edir Macedo, um apoiador do Bolsonaro, e aquilo que nós dissemos, né, o show de mentiras, de calúnias e de difamação contra a esquerda, contra o PT, contra o Lula, já está em processo, né? É importante destacar, companheiro, que isso é mais um episódio de uma campanha eleitoral que já começou, né? A burguesia está engajada aí na terceira via, mas se a terceira via não decolar, eles vão de Bolsonaro mesmo. É como o André Esteves falou, a política econômica do Bolsonaro está muito boa, a gente está aí na miséria, empobrecendo, o pessoal comendo osso, mas está maravilhoso, né? Então, é por isso que é importante, companheiros, e que estão nos assistindo, de lançar a campanha Lula presidente desde já, de tomar as ruas, ir nos bairros, e participar da plenária fora Bolsonaro, e não permitir aí que a direita consiga fraudar mais uma eleição e colocar mais um carrasco do povo com o véu de que ele foi democraticamente eleito. Então, a campanha de mentiras aí está em pleno vapor, buscando aí associar Lula com um financiamento estrangeiro, como se fosse uma intervenção estrangeira no nosso país, é um absurdo.
E isso, companheiro, ele tem toda uma outra ponta aí, que é a visita do Antony Blinken, né, que é secretário de Estado, né, do queridíssimo, né, da esquerda cirandeira, né, o Joe Biden, né, o bom velhinho, aquele cara que é a favor das minorias e tal. Vem Antony Blinken aqui, fez uma tour pela América do Sul, né, visitou lá o Laço, o banqueiro, né, visitou o fascista mor aí da América do Sul, né, um pouquinho mais agressivo que é o da Colômbia, agora fale de nome, eu escrevi sobre isso, mas que falhou o nome agora enfim, ele faz essa visita à Colômbia, e um dia antes eles estavam aqui em Brasília conversando sobre as questões da Amazônia, isso supostamente, né? Mas isso, claro, que tem todo um plano de intervenção aí, e eu acho que culmina com aquela. Primeiro, o Saab é quase praticamente sequestrado, né? A extradição do Saab primeiro. Então, tudo vai sendo linkado. Quem que a gente vai usar agora para atingir o Lula de alguma maneira? Né? E aí, nada mais interessante que usar Venezuela, Saab, e aí é o problema do Lula, né? Eu fazendo algumas checagens aqui, chegavam ao ponto de colocar o Saab como um travesti, como um travesti de Saab, como, né, para poder, enfim, fazendo uma série de tipos de mentira para todos os gostos aí, para os antipetistas, né, companheiro? Eu fiz esse comentário que eu achei importante, né, porque a visita do Blinken aí culmina com essa nova denúncia aí. E o Jornal da Cidade, né, que acho que está ligado a esse grupo Record aí, para poder desqualificar o Lula como candidato. A gente vai ter que lutar mesmo, é a plenária vermelha, né? E depois tomar ruas e lutar, porque o pessoal do Boulos aí aparentemente vai defender a terceira via, viu, companheiro? Vamos para o próximo ponto, então, da nossa pauta, que é o manifesto, né, que aí vai junto, né, o manifesto da plenária, né, do Lula presidente já tem quase 200 assinaturas, né, então já tem uma adesão já bastante significativa, né, de pessoas do Brasil inteiro, né, que vão participar da plenária nacional, e essa decisão tomada aí, né, pela vanguarda da luta dos trabalhadores, porque toda aquela pessoal ligado aí ao povo frente ao povo sem medo, frente, não sei, o pessoal do Ciro Gomes, tudo querendo aí colocar uma frente que o povo nem quer saber, né? E aí fizeram toda aquela capitulação. Eu queria que o companheiro pudesse esmiuçar bem para nós e para a audiência sobre isso, companheiro. Bom, companheiros, essa plenária, né, que vai acontecer no final de semana, plenária nacional fora Bolsonaro, Lula presidente, né, ela está contando tem mais de 500 inscritos, vamos ter caravana de todos os lugares do país, vai reunir, companheiros, o setor mais ativo, mais combativo, mais consciente do movimento fora Bolsonaro. É importante destacar que a plenária tem por objetivo organizar pela base, chamar os militantes, o militante que vai lá, que entrega um panfleto, que organiza um ato, que vende um jornal, que vai no movimento, que defende as ideias da esquerda, que defende a luta contra o golpe pelo fora Bolsonaro, discutir os rumos do movimento fora Bolsonaro, que foram sabotados amplamente pela esquerda pequena burguesa e pela direita, discutir um programa de reivindicações que dê conta de resolver os problemas do povo brasileiro, sofrendo aí vítima do golpe, do neoliberalismo, e principalmente a levar adiante, botar na rua a campanha Lula presidente. Todo mundo está fazendo campanha eleitoral. Bolsonaro faz campanha eleitoral 24 horas por dia. Dória está fazendo campanha eleitoral. Ciro Abutre Gomes fazendo campanha eleitoral. O Moro já filiou ao Podemos, aí está pensando na campanha eleitoral. Todos os elementos da burguesia, do imperialismo, estão fazendo campanha eleitoral. Só quem não está fazendo campanha é o candidato mais popular do país, é o representante dos trabalhadores, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Então é necessário
botar a campanha do Lula na rua. Nós temos 11 meses para a eleição presidencial e temos que fazer isso desde já, botar a campanha do Lula na rua, levar para as escolas, para os bairros, para as universidades, para as favelas, para as fábricas, né? E essa plenária vai ter esse objetivo também, de organizar esse processo, esclarecer todo mundo e organizar a luta por Lula presidente. Então, companheiros, o PCO está fazendo um amplo trabalho aí de convocação, e todos os militantes, todos os ativistas, não importa se você, qual partido você é, desde que você queira lutar por Lula presidente, você é muito bem-vindo. Desde que você seja um militante do movimento popular, você é muito bem-vindo. E eu faço convite para todo mundo aí para participar da plenária. O manifesto tem mais de 200 assinaturas, né? Sindicalistas, do PT, do PCO, da CUT, dos Correios, dos bancários, dos metalúrgicos, né? Demonstrando a ampla adesão que a campanha Lula presidente tem. Todos nós sabemos, companheiro, a arma dos trabalhadores se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Necessário botar isso na rua já. Então, todo mundo está convidado para participar dessa plenária importantíssima. E é isso sem tergiversar. Não há nós não, se o caminho é esse, é o caminho mais plausível e mais, né? Tem uma questão fundamental: a luta contra o golpe de Estado. A gente só consegue colocar de novo a esquerda no seu devido lugar a partir do momento que as pessoas compreenderem que todo o movimento da burguesia, todo ele faz parte dessa manutenção do golpe de Estado contra os interesses dos trabalhadores. Eu vou sair daqui de Foz do Iguaçu para ir para a plenária, vou nos ônibus de sacoleiro e vou até São Paulo, né, para a movimentação, né? Colocado aqui as movimentações necessariamente na Paulista, importantíssimo espaço de luta, de movimentação, né? Movimento às ruas, para a gente poder mobilizar as massas aí em torno do Lula. Né? É preciso que o PT entenda isso, né? Alguns setores resistentes que a gente precisa desfazer essa resistência para poder enfrentar esse momento, porque olha só, ataque da direita aí com a questão da corrupção, isso não vai parar, vai ser a tentativa de tirada do Lula novamente das eleições, tem a questão do Sérgio Moro não resolvida, imagina da justiça, depois de todas as situações colocadas aí, né? Então, assim, a filiação dele ao Podemos, o pessoal do Rodrigo Pacheco, senador, então é nosso só com Lula, não tem outra alternativa. Então tem que convencer esses setores mais, né, da esquerda que se envolvam nessa campanha. Eu vou fazer a próxima leitura aqui, companheiro. Poder entrar aqui, eu acho que a gente precisa chamar o vídeo, viu, Gabriel, sobre as convocatórias, tá? Tanto do nosso companheiro André Constantini quanto o Rodrigo Lima. Que tal, companheiro? Tem 2 vídeos de convocatória importantes aqui na nossa pauta, né, que poderia ser colocado aqui para reforçar isso. Saudações socialistas a todos e a todas. Meu nome é André Constantini, sou integrante do Movimento Nacional das Favelas e Periferias. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é para convidar a todos e a todas para a plenária do Bloco Vermelho Lula Presidente 2022, que vai acontecer nos dias 6 e 7 em São Paulo. Fora Bolsonaro de verdade, é Lula Presidente 2022, porra! Socialismo ou aprofundamento da barbárie? Oi, eu venho aqui fazer uma convocação. Será bem legal que todo o povo participe da plenária do Bloco Vermelho para manter o Fora Bolsonaro nas ruas, para que a gente possa manter essa construção popular, realmente popular, e que essa pauta não se esvaia. A gente precisa estar forte e exigindo o Fora Bolsonaro. Um abraço para todo mundo, participem. Muito obrigado,
ao companheiro Gabriel, então é fundamental, esse é um chamamento ao povo para que a gente possa ter mais pessoas possíveis no dia da nossa plenária vermelha, né, e levar a conscientização em todos os lugares onde a gente possa penetrar, né, favelas, as fábricas, todos os ambientes necessários para constituir uma consciência, não tem outra forma agora. Deixa eu passar a próxima pauta, né, sobre a direita chilena, né? Comentamos já anteriormente, né, que essa plenária antes do Bloco Vermelho vai ter muitos inscritos, né? Já foi falado pelo companheiro, já temos 500 aí, 200 assinaturas de manifesto. Então, o ponto aqui, a direita chilena trava uma guerra civil rumo às eleições, né? Que aí isso é um alerta também à nossa esquerda. Veja, o Chile viveu todo aquele processo de ocupação de ruas antes da pandemia, né? Cantaram nas ruas, o povo teve uma parte espontânea, teve também movimentos sindicais e de partidos políticos de esquerda, né? Conseguiram aí negociar uma constituição, né, para poder colocar aí um certo grau aí de volta à democracia, uma espécie de grande amplo movimento, né? Mas aí, mesmo com todo o acordo, né, com o Partido Comunista bastante, né, não tão radical assim, né, colocaram como presidenta da Assembleia uma pessoa muito light, né, com os interesses da direita também, né, mas o Chile, mesmo com tudo isso, o Chile está indo para cima com uma direita pegando muito pesado e sem querer entregar a ditadura, né, que eles sempre tiveram, que já tem mais de 40 anos. É importante que, aliás, mais até 60 e poucos anos, é isso, né? Depois me corrijam, pelo amor de Deus. Mas a ditadura, ela é algo que persiste e não vai ser tão fácil mudar essa constituinte, né? Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui, né? Então, a direita chilena, às 3 semanas das presidenciais do Chile, líderes do setor abandonam o candidato governista para apoiar José Antônio Cast, da extrema-direita, e próximo do partido espanhol Vox. O Vox é um partido que vem crescendo na Espanha, né, de extrema-direita, né? Então, em plena contagem regressiva para as eleições gerais, dia 21 de novembro, nas quais se renovará o parlamento e definirá a sucessão de Sebastián Piñera, né, um empresário aí que é o governista, né, atualmente governando. Embora em julho a aliança com o governo tenha realizado primárias presidenciais, nas quais o independente Sebastián Sichel foi eleito entre 4 candidatos dirigentes parlamentares do setor, né, a começarem a dedicar publicamente nos últimos dias a apoiar José Antônio Cast, líder do Partido Republicano de extrema-direita. Companheiro, poderia fazer análise dessa parte que é fundamental para a gente entender o problema chileno, que tem tudo a ver com o nosso problema aqui? Então, companheiros, é um caso complexo, né? O Chile é um país que, como o companheiro destacou, passou por grandes mobilizações, né? Mobilizações aí com enfrentamentos duríssimos com os carabineiros, né? A polícia chilena, mobilizações gigantescas nas ruas, né? De todo o país, principalmente na capital, Santiago. E houve a questão da Constituinte, né? Houve uma manobra por parte de Sebastián Piñera, e a luta política prossegue no Chile e se coloca aí há 3 semanas, se eu não me engano, das eleições presidenciais. Você tem um quadro bastante complexo, né? O imperialismo não quer que a esquerda chegue ao poder, né? E segundo que chegou até nós, o favorito para ganhar as eleições, né? Por enquanto o favorito é o Gabriel Boric, candidato da aliança entre a Frente Ampla de Esquerda e o Partido Comunista, né? Por sua vez, a direita chilena, ela tem feito um movimento de abandonar o candidato governista, alinhado com Sebastián Piñera, e para um candidato de extrema direita, né? Conforme a polarização social aumenta, conforme conforme a crise do regime político democrático burguês, o centro se esvazia, você tem aí os polos se desenvolvendo, né? Então você tem todo o setor da burguesia indo para a extrema-direita
e você tem o candidato aí das forças populares, etc., se expressando nessa frente ampla de esquerda, o Partido Comunista. Muita gente pensa assim que a vitória da esquerda é uma coisa inevitável, que não é verdade, né? E é necessário acompanhar bem de perto a situação política chilena. É uma situação bastante complexa, exige uma análise muito apurada, mas nós vamos ver nas próximas semanas qual é o rumo que a situação política vai tomar nesse país. Em todo caso, os chilenos retomaram as mobilizações de rua pelo Fora Pinheira. Em muitas ocasiões, a população chilena tem saído às ruas assim, se chocando com as forças de segurança do Estado, se chocando com os carabineiros, né? E como o companheiro também destacou, o Chile de hoje é a herança da ditadura militar, a ditadura terrorista com características fascistas do Augusto Pinochet, né? Então a Constituição farsesca aprovada na época do Pinochet ainda é válida no Chile, né? Então os governos que assumiram após a queda da ditadura, eles não reformularam o regime político, né? Eles se mantiveram dentro das regras desse regime construído pela ditadura, né? Então, a luta política, a luta de classes, ela continua se desenvolvendo e nas próximas semanas aí vai efetivamente acontecer com o Chile, né? O Chile, é importante também ressaltar que o Chile, ele teve uma passagem aí por uma possibilidade com Salvador Allende, né, dentro de um período muito curto de um governo nacionalista, nada revolucionário, mas era um governo que já serviu para colocar e impor aí um choque bastante grande. Lembrando que esse território chileno é um dos maiores exportadores de cobre, que à época, né, se a gente fosse comparar, hoje ainda tem um grande valor, sim, né, mas é como a questão do próprio lítio, né, para o México e para a Bolívia, né? O lítio aí já se torna uma commodity ainda mais fundamental. Naquele momento, o cobre ele é o condutor central para qualquer coisa, né? Você não tem aí o grande desenvolvimento dos chips e tal, vai vir um pouco depois disso. Então, toda essa doutrina do choque estabelecida, ela vai se impor e vai ser uma da ditadura sanguinária, violenta, com um grande número de mortos aí, né? É difícil medir o nível de violência dessas ditaduras, né? E no caso brasileiro há muito número que foi escondido, ocultado, né? E nós não demos conta de resolver nossos problemas, né, criminalizando, né, os militares da forma como a Argentina ainda assim conseguiu fazer. O Chile permaneceu na ditadura e como está até hoje. Mas todo aquele movimento, né, e tal, houve uma capitulação de parte da esquerda que cedeu aí ao Pinheira, aos seus desejos de fazer uma Constituição aí, que se viesse a Constituição ia ser muito branda em termos de mudança do regime político, né? Não há nada sinalizando uma mudança radical, nenhum tipo de Venezuela, como parte da esquerda aqui no Brasil, inclusive, para pegar o exemplo do Peru também, muita gente apostou no regime, né, que o Peru passaria por uma mudança bastante grande e não passou, né? Esse sinal é fundamental para que a esquerda brasileira entenda que a burguesia não vai largar, não vai deixar, não vai ser fácil. A questão do próprio o banqueiro, o áudio vazado da palestra ali claramente mostra qual é o plano. O plano é manter o Bolsonaro no poder, praticamente. Não tem plano C. A terceira via é uma forma de diversionismo da direita, nesse caso aí, né? E parte da esquerda embarca nessa possibilidade, porque a esquerda dita intelectual, bem pensante, ela não tem nenhum apreço ao trabalhador. Muitas vezes ela não quer nem ver o Lula perto, né? Por isso que é importante, né, a gente reforçar isso, né? Falar da plenária, e aí, companheiro, eu quero pedir licença para ler um pouco desse manifesto aqui, que faz parte da pauta, né? Eu deixei aí por último de forma proposital, para que a gente possa falar sobre isso,
do manifesto aqui. Então, assim, veja só a importância, né? A cada dia cresce a adesão de organizações, comitês, dirigentes políticos sindicais a esse manifesto que convoca a plenária nacional fora Bolsonaro, Lula presidente. Então, a gente precisa ter um norte político. Não adianta a gente falar fora Bolsonaro em abstrato. É preciso definir a candidatura. Uma marca fundamental é a assinatura de dezenas de entidades e dirigentes do movimento operário que expressa a compreensão de se opor à tentativa da direita de quebrar o movimento. O que tem sido demonstrado com aquele, por exemplo, aquele caminhão de som lá da Ivete Sangalo, amparada na política dos setores vacilantes da esquerda, que defendem a frente ampla com a direita golpista, corresponsável com Bolsonaro por toda ofensiva contra os trabalhadores. O encontro não só quer reagir à infiltração da direita, que isso é importantíssimo, se opondo à sua presença nos atos convocados pela esquerda, como vai debater e deliberar um programa de luta pelas reivindicações dos explorados diante da crise, da fome, do desemprego, etc., independente da burguesia golpista que quer continuar esfolando o povo para salvar seus lucros milionários. Essa iniciativa tem como eixos claros expressos o documento, duas reivindicações fundamentais, fora Bolsonaro e Lula presidente. Elas correspondem à luta pelo fim do governo de todos os golpistas e por um governo de trabalhadores. Então, aqui, os dirigentes do movimento operário chamado inicial feito pelo Partido Causa Operária. Comitês de luta, etc. Entre as adesões, uma lista que tem ali disponível. Então, se vocês entrarem, companheiro, depois nesse manifesto, acessem o nosso jornal, acessem o Diário da Causa Operária, assinem esse jornal, contribuam por uma imprensa livre dos golpistas, que a gente possa manifestar nossa visão, que possa levar os trabalhadores de esquerda, ou mesmo aqueles que precisam, que a gente possa elaborar um plano de luta para eles, porque a vida do trabalhador piorou demais nesses últimos tempos. Os últimos 5 anos, a gente está chegando a uma condição de precariedade enorme, inflação galopante, companheiro? Eu gostaria que você pudesse comentar aí a gente poder ir finalizando, e quem sabe aí respondendo a perguntas das pessoas que estão mandando aí questões para a gente. Não, companheiro, eu acho que é bem o que você falou, Eu acho que é importante destacar a luta pelas reivindicações principais do povo brasileiro. Lula presidente, sim, e mobilizando o povo pela reforma agrária, pela quebra do controle do latifúndio sobre as terras do país, pela nacionalização, pela estatização de todo o petróleo, por um auxílio emergencial de um salário mínimo para todo desempregado, para ninguém passar fome, por moradia para quem precisa de casa, para todo mundo que precisa de casa e não tem, de um salário mínimo vital de R$ 6.500, que o salário mínimo efetivamente sirva para poder garantir o sustento digno da família da classe trabalhadora, pelo fim da polícia militar, pelo fim do extermínio do povo negro no Brasil. A polícia militar, a polícia civil, o aparelho de repressão é o grande braço para fazer isso, pelo fim dos presídios, pela libertação do negro da masmorra, da tortura dentro dos presídios. Importante destacar também, companheiro, as reivindicações das mulheres pelo direito ao aborto, pelo direito a creches públicas, restaurantes públicos, para a mulher ser liberta da exploração, do confinamento doméstico. Então, a nossa luta por Lula presidente é uma luta também pelas reivindicações transitórias, pelas reivindicações fundamentais do povo brasileiro, pelo fim aí, pela eleição dos juízes, para não colocar mais essa possibilidade de aparecer juiz comprado pelos Estados Unidos para ir lá intervir, destruir a economia, botar um fascista no poder, Então, por um programa de luta democrática, para mobilizar o povo para essa luta democrática e para colocar também, companheiro, uma perspectiva do poder político, que é o Lula presidente. Se for ter eleições, que seja a candidatura do Lula, para que o povo imponha uma derrota aos golpistas e mais, para que avance na luta, conquistando tudo aquilo
que é necessário para garantir uma vida digna, soberania nacional do povo, soberania popular, para garantir as condições de vida da população trabalhadora e para avançar rumo a uma luta pelo socialismo, né? Que a revolução democrática se transforme na revolução socialista e seguramente ela vai se transformar. Então essa plenária é um momento fundamental, todos participarem dessa plenária para que a gente discuta a cada detalhe, para que a gente faça uma plenária, para que a gente dê voz à base do movimento. Nós somos da base do movimento, e para que não aconteça mais, para que a gente se blinde, para que a gente evite que venham esses sabotadores da esquerda pequeno-burguesa para colocar o Dória, para colocar o Ciro Gomes, para colocar o PSDB nas manifestações, né? Então, essa plenária é fundamental, e, mais uma vez, eu reafirmo a importância de todos os companheiros e companheiras fazer um esforço. Não está fácil, mas não está fácil para ninguém. Fazer um esforço e montar sua caravana. Se você é de São Paulo, é grande de São Paulo, fazer um esforço, vai lá para a atividade, participa dos 2 dias, que nós vamos sair de lá muito mais forte, muito mais convicto, muito mais organizado. Então, eu faço aí, reafirmo, e é isso, companheiro. Já deixa aí uma boa noite para todos. Agradecimento aí pelos superchats, pelas perguntas. Uma saudação para os companheiros e companheiras que estão no chat. E a única coisa que tem que ser dita é fora Bolsonaro, Lula presidente. Tá certo. Eu também quero agradecer, então, aos companheiros que estiveram aí nos assistindo, acompanhando, que mandaram aí superchats, que fizeram perguntas, colocaram, né, suas indignações e, enfim, acho que nós estamos num momento que precisamos dessa organização, e o golpe ele tá se aprofundando. Infelizmente, nem todos os setores estão atentos a isso, né? Aliás, alguns estão atentos, estão se fingindo, né? Porque também tem muita gente se oportunizando nisso, como é o caso do Guilherme Boulos, né? Que é essa que eu convido a todo mundo a ler essa matéria especial de hoje, no Diário Causa Operária, né? Entrem lá, se possível, façam uma assinatura solidária, ajudem o partido a crescer, façam com que a gente avance na nossa luta e que a gente possa aí estabelecer uma imprensa operária de verdade, para não cair nesse tipo de armação aí que o povo cai diariamente com matérias aí que levam a confusão em relação ao movimento político. Nós temos que organizar os comitês de luta, né? Enfim. E aí ficamos, então, por aqui. Agradeço a produção, né, Gabriel, e a gente poderia, então, dar uma boa noite, né? E se inscreva também nos cursos do partido, né, na Universidade Marxista, né? Então, aí está o curso que está sendo ofertado agora, o que foi o stalinismo, a partir da Segunda Guerra, e é importante que vocês acessem ali, é fácil. Pelo próprio Google, vocês entram na Universidade Marxista. Eu quero agradecer, então, e ficamos por aqui. Companheiro, obrigado pela participação e ajuda aí. Eu agradeço. Boa noite, companheiro. Boa noite, produção. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Um abraço.